Vamos lá, TV Maros no ar, falando de mercado num dia aqui no Espírito Santo, tempo nublado, chuva fina, a temperatura amena, perspectiva para os próximos dias, que esse cenário climático aqui no Espírito Santo poderá ter a sua continuidade garantida, e isso infelizmente não é um bom sinal, em função de quê? Primeiro, porque devem atrasar os trabalhos, os inícios dos trabalhos de panha do café Conilon, que a gente precisaria nesse início de trabalho, céu azul, sol escaldante, para você trazer o café para o ponto de colheita mais rápido. E isso não é bom. E o outro fato também é que, se há prevalecer esse cenário, os cafés que começarem a ser colhidos poderão ter algum tipo de problema no que se refere à fermentação, porque água durante a colheita não é sinônimo de qualidade. Muito pelo contrário, se nós analisarmos que nós estamos vindo de um verão de temperaturas elevadas e de falta de chuva, já teríamos um cenário de safra de Conilon com qualidade aquém das expectativas, ou seja, um grãozinho menor e meio quebrado. Se nós conjugarmos a isso a um fator climático outra vez adverso no início das panhas de um clima mais úmido, seria o pior dos mundos. Vamos torcer para que o tempo abra, para que o sol reapareça, para a gente ter um trabalho de início de panha sem qualquer estresse, para a gente ter pelo menos isso, mais um fator de qualidade nos nossos cafés Conilon. No caso do Arábica, o clima continua a favorecer, mesmo porque temos mais 60 dias ainda de entre safra, então não há por que se preocupar com mais ou menos umidade nesse início do mês de abril. Com relação às bolsas, realmente totalmente surreais, trabalho em total de sintonia com relação ao quadro fundamental ao café. Mais uma vez, não é crível a gente acreditar que na segunda-feira Nova York testou lá os 147, 148 centes por libra, com expectativa de consolidar acima de 150 centes por libra, e na quarta-feira o mercado beliscar 135, quer dizer, escorregar 1.500 pontos em Nova York, baseado em quê? Lembrando que o dólar também na segunda-feira, que já tinha começado a semana lenta em função de uma diminuição do estresse em Brasília, que começou a semana, não sei se você lembra, a 3,13, 3,15, hoje trabalha 3,05, ou seja, primeiro, não houve no quadro fundamental nada que respaldasse uma queda de bolsa. Segundo, a derrocada cambial teria que ter servido de freio às oscilações internacionais, ou seja, quando o dólar cai, bolsa sobe, e quando o dólar sobe, bolsa cai. Sempre essa é a desculpa dos grandes players internacionais. E de ontem para hoje aconteceu exatamente o contrário. Bolsa caiu, dólar caiu, sem um fator no quadro fundamental que respaldasse uma queda tão grande em bolsa, principalmente em Nova York. O que vale a menção, o que vem falando aqui há semanas, quiçá meses, que a bolsa de Nova York, infelizmente, por uma briga de titãs dos grandes fundos internacionais defendendo suas posições vendidas, que vem desde dezembro derrubando o mercado, não representam mais os interesses da cafeicultura, porque não tem sintonia, não tem nada que ligue a área cambial, a área fundamental ao que está sendo visto em Nova York. Nada justifica a queda de bolsa. Então o melhor que a gente pode fazer, se pudéssemos fazer, é cruzar os braços e não olhar Nova York. Mas infelizmente, como nós não podemos ainda fazer isso, temos que olhar Nova York e dificultar ao máximo os negócios, porque infelizmente não é condizente a gente vender café no mercado interno abaixo dos custos de produção, principalmente para cafés duros, principalmente para o café arábica. Aí na via inversa, você vai assim, mas Marcos, e o Conilon? Eu falo assim, cara, o Conilon é tão doido que você vê bem. Todo mundo fala que nós vamos ter uma grande safra de Conilon no Brasil. Todo mundo fala que o Vietnã colhe milhões de sacas de café e que há Conilon sobrando no mundo. E o que se vê em bolsa é uma bolsa muito mais firme que do Arábica, que todo mundo fala que tem pouco café, que os estoques são curtos e que tem as demandas crescentes. Então realmente a gente fica assim tão sem sintonia no mercado no que se refere à bolsa, que fica até difícil de darmos uma opinião. O que fala é o seguinte: Conilon no interior aqui no Espírito Santo é R$300 para comprar alguma coisa em plena boca de safra, e isso com dólar de 3,05. E na semana passada o dólar também era 3,30 e o mercado era R$300, o que mostra a firmeza do mercado de Conilon. Ou seja, você, produtor de Conilon, por favor, não perca a canoa dos preços, venda alguma coisa, põe dinheiro no bolso, gire a economia e não deixe o mercado te pegar no contrapé. Arábica, temos pouco café, pouco estoque, demandas crescentes e Nova York derretendo.
realmente não dá para entender. O que se tem no interior é café Rio de 320 a 330, todo mundo falando sozinho. Café em Manhuaçu de 440 a 450, todo mundo falando sozinho. E no sul de Minas acima de 480, mas todo mundo falando sozinho. Ou seja, teríamos que ter um mecanismo para estancar essa irracionalidade que é vista diariamente em Nova York. Eu continuo de opinião que, se fosse ministro da Agricultura, eu fecharia o registro de exportação do café no Brasil por pelo menos 6 meses, para dar uma lição nesses vendidos em Nova York, que não se brinca com a vida de produtores de café ao redor do mundo. Porque se fecharmos o registro de exportação no Brasil, maior origem produtora, por 6 meses, liberarmos todos os pagamentos desses mesmos produtores pelo período que houver registros de exportação fechados, ou seja, não teriam a necessidade de venda do café no mercado. Aí nós estrangularíamos os estoques internacionais de café, sangraríamos a limites mínimos, e aí sim o mercado voltaria a pensar com muito mais racionalidade. Aí você vai, Marco, mas os estoques ficariam na mão do Brasil. Com certeza, mas só sairiam daqui se tivessem preço. Aí eu queria ver realmente se a onça ia beber água. No mais, vamos ficando por aqui. Temos um encontro marcado de manhã cedinho, dia a dia no campo, com o Marcos Magalhães. À noite, sempre aqui no blog do Mercado do Café. Lembrando que amanhã não teremos TV Mares, eu estarei em Marilândia proferindo uma palestra a produtores de Conilon. E assim nós temos um encontro marcado na sexta-feira, nesse mesmo horário, aqui no nosso querido blog do Mercado do Café. Gazetaonline.com.br/Mercado do Café. Sucesso, um abraço e até sexta. Tchau!